Senhoras e senhores, bom dia! Eu queria agradecer inicialmente à FAMURS por nos ceder esse espaço, a presença dos meus colegas parlamentares, Carlos Gomes, nosso presidente de partido, Fran Bayer, Ronaldo Nogueira, deputados federais, deputados estaduais Vitorino e Sérgio Pérez, assim como de cada uma das senhoras e senhores que estão aqui nessa manhã de segunda-feira. E para mim é um motivo de grande satisfação, porque aqui eu estou cumprindo uma missão, que a meu ver é uma das mais importantes que eu tenho como parlamentar, que é prestar contas. Prestar contas àqueles que me concederam esse mandato, principalmente em relação aos recursos que me foram entregues por meio de emendas e para que eu pudesse, então, atender às necessidades da nossa população. Óbvio que as necessidades são muito maiores que as disponibilidades. E eu digo aqui para todos os gestores de saúde que estão aqui, que eu conheço muito bem os desafios e as dificuldades enfrentadas por cada uma das senhoras e dos senhores aqui presentes. Fui gestor de saúde no Exército Brasileiro, fui gestor do Fundo de Saúde do Exército, e ali naquele momento eu aprendi toda a dificuldade que existe, tabela SUS, tabelas de negociação com os planos de saúde. É um mercado onde você tem 4 atores com suas necessidades, que é o paciente, o hospital, o médico e o plano de saúde, aí incluído o nosso Sistema Único de Saúde, todos com suas necessidades. E a gente tem que buscar atender todas essas questões que surgem no dia a dia. Hoje aqui no nosso país, e em particular no nosso estado do Rio Grande do Sul, a gente está enfrentando o fenômeno do envelhecimento populacional. Estamos deixando para trás aquela imagem de que o Brasil era um país jovem. Cada vez as pessoas têm menos filhos e a medicina, com os largos passos que veio dando aí ao longo dos últimos anos, nos permite viver muito mais. E isso exige muito do sistema de saúde. Há uma indexação de gastos que o município é obrigado a cumprir e que muitas vezes você tem dentro do município necessidade maior em saúde, mas eu tenho que gastar em educação e tendo menos necessidade em educação porque eu tenho menos gente jovem no meu município. Então essa é uma discussão que vem sendo travada agora dentro do Congresso Nacional, de modo que a gente consiga finalmente desvincular os gastos e dar liberdade ao gestor para que a cada ano ele coloque, vamos dizer assim, os ovos na cesta que ele julga que é onde ele tem mais necessidade. Eu tenho acompanhado diuturnamente a realidade da saúde pública do nosso país e, em particular, aqui do nosso Rio Grande do Sul. Ao longo do meu primeiro ano de mandato, eu recebi dezenas de representantes de hospitais públicos e privados, bem como dos nossos municípios, que apresentaram todas as suas demandas. Com o auxílio inestimável da minha chefe de gabinete, da Lisiane Bayer, do meu escritório aqui em Porto Alegre, chefiado pelo coronel Andreuza, nós fomos fazendo uma divisão a mais judiciosa possível e buscando atender aquelas demandas que nos apareceram como as mais urgentes. Então, hoje aqui, perante as senhoras e senhores, eu anuncio que para o fortalecimento da saúde primária e especializada dos nossos municípios, eu indiquei 35,5 milhões de recursos por meio de emendas e que eu tenho certeza irão ajudar no atendimento da nossa população. Além disso, existem emendas de bancada, então também tem um recurso da emenda de bancada que está indo especificamente para o Hospital da PUC, que era uma necessidade que se apresentou em determinado momento.
E eu estou dando publicidade a essa indicação. Tudo feito às claras, é o princípio da administração pública. Né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Né? Tenho certeza que esse recurso será gasto dentro desses princípios e, principalmente, com eficiência. Então, eu quero aqui, deixar claro que isso prossegue. Né? Com vários das senhoras e senhores que eu já tive contato, que têm projetos que vão prosseguir no tempo, eu lembro que eu ainda tenho mais 7 anos de mandato e ao longo de todo esse período eu estarei aportando os recursos necessários para a área da saúde, não só por eles serem obrigatórios, mas principalmente por a gente entender que é onde hoje existem as maiores carências. Todos aqui lidam com o problema da tabela do SUS, defasada, né, e que o governo federal não consegue ter capacidade de recomposição pelas questões orçamentárias, pelos déficits orçamentários existentes, e compete então aos parlamentares buscarem, né, dar condições para que as organizações de saúde consigam cumprir a sua tarefa. Nós, do Partido Republicano, como partido de centro-direita, e aqui eu enfatizo, prezamos pela publicidade das nossas ações. Então, tudo à luz do dia é o melhor remédio contra qualquer germe que possa aparecer. Então, tudo tem que ser feito às claras. Né? Lamentavelmente, a gente vê que muitas vezes recursos são desviados, seja em proveito próprio, seja gastos de forma, vamos dizer assim, irregular. O ano que se findou, de 2023, ele foi de muito trabalho, muito desafio, muita dedicação. E agora, ao longo desse 2024, os desafios prosseguem. Nós temos no segundo semestre uma eleição municipal que vai retratar em cada um dos municípios, não tenho dúvida, a disputa que existe hoje em nível nacional. Nós estamos vivendo um momento conturbado da história do mundo, com reflexos, obviamente, aqui no nosso país. Vivemos essa polarização, que a tecnologia da informação permitiu que todo mundo hoje se expresse, né, da melhor maneira que julgar, e isso muitas vezes é mal interpretado. A gente que busca cercear o direito de expressão, mas é importante que a gente lembre que nós não podemos ficar divididos em tribos inimigas, né, que não conseguem dialogar entre si. E é importante que haja o diálogo. E aqui eu deixo claro para as senhoras e senhores que eu não tenho inimigos, eu tenho adversários políticos, que são uma coisa completamente diferente. Tá? Então, essa é a minha visão e é o que eu tenho procurado fazer dentro lá do Congresso Nacional, no sentido de que, mesmo com visões totalmente distintas sobre aquilo que é melhor para o país, em particular para o Rio Grande do Sul, a gente não se furta a conversar e buscar a convergência das nossas ideias. Então, era isso que eu gostaria de transmitir às senhoras e senhores. Mais uma vez, agradecer a presença, as palavras dos meus colegas parlamentares, que muito me enobreceram. Eu acho que nem quando eu era militar ativo eu recebi tanto elogio assim, viu, Vitorino? Então, mas eu me sinto honrado e privilegiado pelo papel que o povo do Rio Grande do Sul me concedeu. Foram quase 2,6 milhões de eleitores que votaram em mim, pelo apoio que eu tenho tido da nossa bancada, pelo apoio que eu tenho tido das senhoras e dos senhores, né, meu dia a dia de caminhar pelo nosso estado do Rio Grande do Sul. Viajo pelo nosso Brasil, posso entrar dentro de um avião tranquilamente, posso sentar num restaurante tranquilamente, porque quem tem consciência limpa, quem tem noção, né, daquilo que ele vem fazendo, não precisa estar preocupado nem estar olhando para trás. E é exatamente não olhar para trás que nós temos que ver hoje no nosso país. Lamentavelmente, o Brasil continua com o olho no retrovisor, parcela do nosso grupo dirigente. A gente tem que olhar para frente,
porque precisamos solucionar as carências, precisamos tirar o país da armadilha da renda média, que estamos aprisionados desde os anos 80 do século passado, precisamos gerar emprego, para que essas pessoas com emprego tenham renda e com isso tenham condições de consumir, e a busca da felicidade, o respeito à propriedade privada, tudo aquilo que nós consideramos fundamental. Então, muito obrigado a todos pela sua presença e nós vamos fazer a entrega simbólica das nossas emendas.